Pessoal, Alisson Dantas aí falando com vocês mais uma vez. Aproveita, se inscreve em nosso canal, indica para um amigo. Nós vamos ter muito conteúdos bacana para vocês. Vocês sabem qual é a maior fábrica de jogadores que o futebol brasileiro já teve? Não? Eu vou falar para vocês. Pois bem, a maior fábrica de jogadores que o futebol brasileiro já teve produziu muitos craques, jogadores extraordinários. Zico, Romário, Pelé, Garrincha, Bebeto, Rivaldo, entre outros. Eu acredito que você vai gostar. Nas décadas de 70, 80, 90, principalmente para os jovens que estão iniciando agora, ingressando na carreira de jogador, pode de repente não ter vivido esses momentos, mas nesses anos era normal, em todas as cidades, principalmente cidades pequenas, a gente encontrar nas ruas crianças jogando futebol. As ruas foram as maiores fábricas de jogadores que o futebol brasileiro já produziu. Lá tinha traves improvisadas, muitas vezes de sandálias, faziam duas traves, até mesmo de pedras, cones. E aí tinham muitos jogos individualizados, 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3. Isso exigia muito dos atletas raciocínio rápido, tomada de decisão rápida, fazia com que o cognitivo desses atletas ficassem mais apurado. A outra ideia de que se tem em mente é de que treinador faz jogador. Eu penso ao contrário, pelo menos é a minha opinião. O jogador, ele nasce com o dom, e aí o treinador vai trabalhar para lapidar esse dom do atleta. Já nessas décadas de 70, 80, 90, os jogadores passavam basicamente quase que o dia jogando futebol nas ruas. Isso fazia com que ele melhorasse a técnica dele, porque ele tinha muitas horas de futebol ali entre os amigos, e aí aprimorando os movimentos, a questão do drible, do improviso. Em pequeno espaço eles tinham que sair da zona de desconforto, ou seja, muitos jogavam descalços, né? Esse pessoal jogou descalço nas ruas, não tinha chuteira, não tinha tênis, e era muito gostoso. Eu cheguei a participar também, né, nesse tempo, jogando futebol nos anos 90, por ali, jogando descalço nas ruas, e eu adorava. E a técnica do atleta melhorava. Hoje existe muitas escolinhas de futebol que se aprimora também, alguns trabalhos, alguns fundamentos, mas nada se compara ao jogo de rua, porque ali a molecada ela começa a tomar as decisões, né? O cognitivo dela começa a melhorar, ela começa a aprimorar o drible curto, a tomada de decisão rápida para finalizar, fazer gols, trocar passes com companheiros, enfim. É o jogo individualizado do 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, muitas vezes 4 para 4. Mas assim, acredito que até vocês já tenham jogado também. Porque os jogadores de futebol dessas décadas a gente via que eram muito técnicos, usavam muito improviso, e o futebol de rua ajudou e muito. Hoje está escasso, o futebol brasileiro praticamente... Você anda nas cidades, é difícil você ver a garotada jogando nas ruas, né? Isso praticamente tem acabado, né? E aí dificulta para a formação de novos garotos e novos talentos. Muitas vezes a gente escuta alguém falar: mas o futebol brasileiro não está bom, não está legal, o nível técnico tem caído. Eu até concordo, o nível técnico caiu mesmo, mas por conta disso. Antigamente, para vocês terem um exemplo, quando nascia uma criança, o primeiro presente que um garotinho ganhava era uma bola. Hoje, a meninada com 2 anos, ele já quer um celular, 3 anos ele já quer um celular. Então está muito difícil, né? Diminuiu o tempo que uma criança, que um jovem ficava com a bola. Hoje, a rede social, o celular, a internet, enfim, tem feito com que a meninada se afaste um pouco da área esportiva do futebol. Mas eu acredito que mesmo assim, a maior fábrica continua sendo esse trabalho de individualizado, de 1 para 1, de 2 para 2, eles jogando entre eles ali nas ruas, no pequeno espaço, muitas vezes no fundo, assim, muitas vezes no muro, né, no quintal de casa. Ele nasciam muitos jogadores e hoje está escasso justamente por isso.
Muitos dizem que o Brasil é o país do futebol. Eu concordo que é o país do futebol. Tem caído o nível técnico porque faltam muito esses jogos como antigamente, que tinha jogos de rua, jogos no fundo do quintal de casa. Enfim, isso ajudava muito os garotos na técnica e na sua habilidade. A ideia desse vídeo foi mostrar para vocês que as ruas do nosso país, das cidades brasileiras, contribuíram muito na formação de muitos jogadores, de craques. Jogadores que realmente vestiram a camisa da seleção brasileira, eram jogadores extraordinários. Eles foram formados nas ruas. Esses garotos, eles saíram ali do futebol de rua com a técnica muito apurada, com um cognitivo legal, e aí fizeram com que eles se tornassem grandes jogadores. A rua, para mim, continua sendo a maior fábrica de jogadores do futebol brasileiro. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Passe para os amigos, indicam, principalmente para os jovens, para os pais de família que gostariam que os seus filhos fossem jogadores. Se o seu filho quer ter um joguinho ali na rua ou no muro de casa, no quintal, deixa ele jogar que ele vai aprimorar e muito a técnica dele. Abraço, espero que vocês tenham gostado.